deixar na cruz tudo o que passou, tudo que ficou para trás. Esse louvor fala sobre um texto que é um texto épico do apóstolo Paulo, um texto que é conhecido, que é um texto onde ele diz o seguinte: esquecendo-me as coisas que ficaram para trás, prossigo para as que estão adiante de mim, a fim de alcançar aquilo que também foi alcançado, que é a coroa da salvação, que é a carreira cristã, que é a vida eterna. E o texto que eu havia pensado, mas citei esse, porque às vezes a gente pensa um, mas cita outro, é que no passado éramos criatura, né? Uma velha criatura, ou no passado, eis que os que estão em Cristo, né? Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Que os que estão em Cristo são uma nova criatura. Quem está em Cristo tá aqui agora sim, né? Eu lembrei o versículo assim, não tô com a Bíblia aqui, um erro, só que eu não sei, também não vou achar agora o capítulo do versículo, porque eu não sou desses pregadores que tem o texto, decora texto e versículo. Eu tenho o texto decorado, mas não tenho o capítulo e versículo. Só que diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então é exatamente isso que esse louvor quer dizer. Tá? As coisas que se passaram, que era uma grande, né, a dívida do homem para com Deus. Por que o homem tem uma dívida para com Deus? Vamos lá, Deus fez o homem com o seu próprio punho, né? Vamos usar assim uma linguagem pessoal, uma linguagem humana. Não somente o Deus Pai, mas façamos ali, está falando a Trindade, está fazendo o homem, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, ou seja, os atributos, por exemplo, Deus enxerga, Deus tem sentimentos, Deus se entristece, por exemplo, né? Deus se alegra, né? A alegria do Senhor é a minha força, ou não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual foi selado, né? Enfim, alguns atributos de Deus que é como de um ser humano, porque exatamente o ser humano, nem no ser humano Deus colocou estas características. Agora, como o homem recebeu a vida como uma dádiva divina, porque a vida é um dom de Deus, então o homem recebe esse presente de Deus. Só que o próprio homem trata, né, quando ele peca, quando ele desobedece a Deus, ele trata de acabar com essa vida eterna, a vida plena, a vida abundante. E Cristo vem para trazer exatamente essa vida abundante para o homem novamente. Ele diz: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Então ele resgata o homem de volta para perto de Deus, onde o apóstolo Paulo disse que todos pecaram e todos carecem, né, da glória de Deus, todos haviam se afastado, e Cristo vem e agora traz uma nova aliança, um novo pacto, um novo testamento, em um futuro de redenção, de vida eterna, um futuro que seria de morte eterna. E esse louvor aqui é uma forma do cantor se expressar, né, reconhecendo. E todos nós temos uma dívida, né, com Deus. E temos que, não podemos pagar essa dívida porque Cristo já pagou ela na cruz, mas tem como a gente pelo menos expressar nossa gratidão, né, ou se sentir perdoado. E a melhor forma de se sentir perdoado é se entregando. Só quem se entrega a Deus vai ter acesso, tem acesso à salvação, porque ele aceita, ele recebe a salvação, tá entendendo? Deus dá vida ao homem, mas ele recebe a salvação, a vida eterna, se ele
quiser, se ele reconhecer a Deus. Vamos para o louvor? Então, trate de reconhecer essa redenção, essa tão grande salvação na sua vida hoje, tá? Quando? Quando? Até quando? Quando eu estiver velhinho, por 60 anos, quando eu já não tiver mais força. Não, hoje você pode louvar, se alegrar. Hoje você tem força, né? Hoje você pode fazer alguma coisa, deixar pro fim da vida. Tem que ser hoje. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama, ele te chama hoje. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou, ó, deixa pra lá, ele já te perdoou. Então passe a olhar para Cristo, comece a olhar para o teu autor, para o autor e consumador da tua fé. Olha para Jesus. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu não sei qual é a sua dor, não sei. Vou deixar na cruz tudo, mas ele sabe e ele já pagou o preço. Aleluia. Pode ser o remorso. Não fique remoendo o que ficou para trás, o que você fez ou você deixou de fazer, tá? Não mudou o início, como diz o louvor. Deus escolheu você. Tem gente que critica isso, mas é o fato, tá? Porque a pessoa pode, se você não blasfemou contra o Espírito Santo, né? E mesmo que você tenha blasfemado, mas sem conhecimento, porque Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, tá? Então, se você não sabia que não podia blasfemar contra o Espírito Santo, tá? Hoje você, né, tem a chance de se redimir. E se você guarda rancor, guarda mágoa de alguém, porque Jesus disse assim, se perdoar, assim, na oração do Pai Nosso ele ensina: Pai, perdoa-me assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se alguém te fez se alguém te ofendeu, perdoa essa pessoa para você ser perdoado. Libere perdão para você receber o perdão de Cristo, para você receber o perdão de Deus, para você receber o perdão do Pai. Tá bom? Então se liberte, seja livre para viver. Seja livre para viver. Seja livre para viver. Que Deus te abençoe. Vida plena, vida abundante. Tá bom? O acesso à salvação está livre. O caminho é Cristo, tá? E ele não deixa... O caminho daí é pleno, é aplenado. Vai ter luta, vai ter dificuldade, não vou dizer que vai ser só glamour. É você reconhecer, é você como eu, assim, ó. Converti em 2018. Errei pra caramba, muitos defeitos. Não agradei em Deus 100%. Ninguém consegue. Errei em muitos momentos. Só Cristo foi o único que agrada o Pai em tudo. Eis meu filho amado, em quem me agrada, em que me dá muita alegria. Só Cristo. Só Cristo. O resto não. Então, você hoje, tá? Se você errou, mesmo na caminhada cristã, se você já é cristão, vai ter esses desafios aqui, né? Você sabe disso. E para você que vai entrar na vida cristã, na carreira cristã, entenda que você vai errar, você vai pecar. Só que você tem que fazer isso aqui, ó, que eu tô fazendo aqui nesse exato momento. Tô reconhecendo, eu reconheci. Eu falei, eu vou gravar esse vídeo, porque
Pessoas precisam saber disso. Eu preciso comunicar isso para mais gente. Porque eu estava ali angustiado, eu estava ali cabisbaixo. Eu poderia ter entrado numa depressão, mas eu segui o conselho de Jesus. Quando a gente quiser falar com o Pai, entra no quarto, fecha a porta, tá? E fala com Deus no secreto. E o teu Pai que vê no secreto te recompensará publicamente. Eu fiz isso. E eu lembrei da frase de Paulo que diz: quem está triste, ore. E eu fui lá, triste, orei. Eu falei: tô triste que eu oro, eu confesso tudo, Pai, a Ti. Eu confesso triste e oro. Porque quem está triste, ora. Mas agora eu vou me levantar e vou me alegrar. Me levantei, me alegrei. Abri a câmera desse celular, coloquei esse louvor que veio na minha mente aqui para dizer para você, tá? Chore, se entristeça e ore. Ore, quem está triste, ore, mas depois se levante, se alegre e louve. Quem está alegre, louve ao Senhor. Tá bom? Que você possa louvar o Senhor neste dia. Que Deus te abençoe. Se entregue para Cristo. Amém? Obrigado, até o próximo.